Gênesis capítulo 3, verso 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3 e 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram ambos, e foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Digam comigo: Senhor Jesus, fala comigo pela tua palavra nesta noite. Amém. Pode assentar, queridos, pode exaltar Jesus com as palmas bem forte, bem alegre. Pode louvar a Deus com as palmas bem forte e bem alegre para Jesus. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia, ela nos detalha a qualidade de um animal. A Bíblia começa detalhando uma qualidade saliente de um animal, da serpente. Mas não é a primeira qualidade que a Bíblia expressa. A Bíblia fala da qualidade, por exemplo, do cordeiro, que vai mudo aos seus tosqueadores. Fala também da pomba e da sua simplicidade. Mas a Bíblia está falando aqui da qualidade mais visível na serpente, a astúcia dela. É um animal mais astuto, é um animal mais preparado, é um animal que se encontra sempre em posição de ataque, de defesa, coisa parecida. É um animal que está sempre pronto para tirar vantagem, sempre vantagem. É o que quer. A vantagem da serpente, geralmente, quando se trata de seres humanos, a vantagem da serpente é uma vantagem parecida com a do diabo. E na verdade nós vamos encontrar em Apocalipse a antiga serpente, que é Satanás. Então a Bíblia mais uma vez especificando uma relação muito séria com este animal tão cruel e assim tão astuto. Então a serpente, de repente ela se aproxima da mulher. Até a palavra de repente eu posso dizer que é uma força de expressão para tentar coligar a frase ou para conduzir o texto que nós vimos aqui. Mas ela se aproxima da mulher. A Bíblia relata aqui essa aproximação da serpente da mulher. A Bíblia não diz antes algum pecado do homem, diz aqui. Mas por conhecermos uma das qualidades da serpente, uma das qualidades de Satanás, que nos falta muitas das vezes, que é a perseverança e a insistência, eu sou obrigado a reconhecer e a conjecturar, apesar de não estar na Bíblia, que apareceu aqui em Gênesis 3, a tentação e a serpente se aproximando da mulher. Mas eu posso dizer que a serpente já estava fazia tempo observando a mulher e observando o homem.
Prova disso é que a serpente já sabia como se aproximar e já entendia, já conhecia alguma coisa do diálogo que o homem teve com Deus. E da ordem imperativa que Deus tinha dado com relação à árvore que ficava no meio do jardim. A serpente se aproxima da mulher e faz uma pergunta falaciosa. Falácia na filosofia é uma afirmativa enganosa, que parte com premissas enganosas. Premissas quer dizer o início de um debate, o início de um discurso. Já começa com uma premissa falsa, mas não tem somente uma premissa falsa, tem uma outra premissa verdadeira. E daí une o que é verdadeiro com o que é falso. Une com o que é verdade a mentira. E daí chega na síntese que é chamada de engano. Porque o engano, ele é pior do que a mentira, é pior do que qualquer outra situação de apresentação. Porque ele não vem simplesmente com a mentira, porque o que é mentira você vai refutar direto. Agora o que é engano, geralmente tem uma roupagem de verdade. A serpente faz uma pergunta para a mulher: não é assim que Deus disse? De nenhuma árvore do jardim comereis? Ora, se a alimentação de Adão e Eva era livre, eles tinham acesso a todas as árvores. A Bíblia declara isso mais à frente, para não atar a boca ao boi quando ele está debulhando. Se eles cultivavam e cuidavam do jardim, por que eles não poderiam comer do jardim? Alguém diz: pastor, mas como é que o diabo vai fazer uma pergunta dessa para Eva? Que pergunta mais ignorante? Talvez foi até o que Eva pensou. Talvez Eva pensou: ah, diabo, como você é ignorante, como você é burro. É claro, né, diabo, que eu posso comer das árvores que eu quiser. Deixa eu te explicar, diabo. Eu só não posso comer daquela que está no meio do jardim, mas das outras eu posso comer todas. Ai, você, hein? É como se a Eva estivesse tentando, existe um ditado popular, ensinar o padre a rezar a missa. É como se a Eva fosse tentar ensinar alguma coisa para o especialista no engano. Aleluia, glória a Deus. E eu vou dizer algo para os irmãos, que muitas das vezes, como nós meditamos no caso de Ezequias, nós somos alfinetados mais para nós soltar alguma coisa para o diabo, do que o diabo tentar vasculhar o nosso passado. E o diabo ficou ali cutucando a Eva para que ela soltasse alguma coisa, para que depois que ela soltasse alguma informação, o diabo não precisava de nenhuma informação de Eva para ensinar ele precisava da informação de Eva para enganar ela mesma. E ele consegue essa informação, porque ela diz: não, Deus avisou que nós podemos comer de todas as árvores, o fruto de todas as árvores, só que da árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer. Ou seja, muito mais grave do que isso, nós não podemos nem tocar. Nós não podemos nem tocar. Porque no dia que nós comermos desse fruto, nós verdadeiramente morreremos. Aí o diabo dá uma olhada para a serpente. Aliás, a serpente dá uma olhada para a mulher. O diabo e a serpente é a mesma coisa. E diz para a mulher, diz para Eva: mas você não acredita nisso, né? Esse tempo atrás eu acabei me escandalizando, faz uns 5 anos, quando eu ouvi um grupo que dizia que era judeus messiânicos. Judeus messiânicos, eles diziam: o mito da serpente. Está comparando Bíblia com conhecimento da história grega, mitologia grega. Falou sobre o mito da serpente. Eu falei: ih, rapaz, está por fora. A serpente diz para a mulher: não, não é assim não. Eu vejo aqui a primeira vez que Satanás trabalha para burlar, para anular, para ridicularizar a palavra de Deus. É claro que aqui a palavra de Deus não era a palavra de Deus em pergaminho, em papiro ou numa rocha, conforme o decálogo de Moisés foi assim estabelecido, mas é a palavra de Deus na consciência de Adão e de Eva. Satanás tentando burlar. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, por favor, me escutem.
Não adianta você ter o RI na tua cabeça. Não adianta você ter 50 mil versículos na tua cabeça. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa. Não adianta você conhecer todos os preceitos teológicos, porque Satanás ainda assim pode te derrubar. Ele vai lutar de todas as maneiras para te derrubar, para te atacar. Mas a única maneira de você estar blindado contra os ataques de Satanás não é quando a palavra, ou quando o conhecimento, quando a doutrina, quando a santificação, quando as regras estão na tua mente. É quando elas estão agindo perfeitamente na tábua do teu coração. Aí ele pode tentar arrancar, mas ele não vai conseguir, porque a doutrina tem que estar no coração do crente. Glória a Deus, aleluia. Não! Deus falou que vocês vão morrer? Eu não acredito que Deus falou isso. Vocês vão morrer nada. É que Deus está com medo. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Vocês serão igual a Deus, serão iguais a Deus. Olha que palavra que soa tão forte, não é? Ser igual a Deus. Já pensou? O veneno da serpente, ela bebeu do próprio veneno, mas ela não estava satisfeita, ela queria compartilhar o veneno. Glória a Deus, aleluia. Ela bebeu desse veneno porque a própria serpente tentou ser igual a Deus. Me elevarei, subirei às alturas e serei como Deus, me assentarei no trono de Deus. É o objetivo, é o intuito máximo de Satanás, para promover a grande rebelião. E Satanás convoca a terça parte, ou seja, 1/3 dos anjos. Por que ele não tenta persuadir mais? 1/3 é suficiente. Por que ele está assim, tão orgulhoso? Por que ele está assim, tão arrogante e tão confiante que ele vai vencer com 1/3 de anjos? Por quê? Porque ele conhece um Deus amoroso, ele conhece um Deus bom, ele conhece um Deus perfeito, um Deus que gosta de ser louvado e adorado. Então ele vê na imagem daquele Deus tão querido, ele vê na imagem daquele Deus tão adorável, um Deus tão amado, alguém inofensivo, e daí ele quer tentar destruir o trono de Deus. Ele conhece o Deus amoroso, mas ele não tinha conhecido ainda o Yahvé de Sabaó, quando puxa da sua espada e sai para a peleja. Ninguém fica de pé na presença dele. Ninguém. Glória a Deus, aleluia. Satanás é expulso do céu. Ele trabalha falaciosamente na persuasão de Eva, para que também ela seja expulsa de sua condição paradisíaca, do seu paraíso, juntamente com seu esposo, a primeira família constituída por Deus. Glória a Eva Deus. então começa a analisar a árvore. A árvore está lá, mas ela começa a ver a árvore com outros olhos. Ela começa a enxergar a árvore de uma maneira diferente agora. Ela vê que aquela árvore é árvore boa para se comer, é agradável aos olhos e útil para lhe trazer entendimento e conhecimento. O veneno de tentar ser igual a Deus, o veneno de tentar ser elevado, o veneno de tentar se engrandecer, de adquirir autonomia, de adquirir independência. Infelizmente nós temos que lutar diariamente contra este vício de nos tornarmos independentes de Deus. Quando um crente para de orar, ele não declara com a sua própria boca, mas já está mais do que definido no inferno. Satanás entende que ele alcançou seu objetivo máximo. Quando o crente não ora mais, é porque o crente está se tornando autossuficiente, que ele consegue fazer as coisas sozinho, ele consegue ir onde ele quer, ele não precisa mais de orientação, ele não precisa mais de revelação, ele não precisa mais de Bíblia, ele precisa simplesmente da tecnologia, ele precisa simplesmente dos métodos humanos para chegar a algum lugar. Não, 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 não. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Deus, dependemos de Jesus, e sem Ele nós não somos nada.
não somos nada. É verdade, meu Deus. Aleluia. Então a Eva come do fruto proibido. Aleluia. Só que eu vou dizer para vocês aqui o que eu já falei uma vez e preciso repetir, porque é interessante agora isso. Existe algo pior do que alguém ir para o inferno. Existe algo pior do que alguém de nós ir para o inferno. Sabe o que é pior? E eu estou convicto que não é heresia o que eu vou falar. Sabe o que é pior do que alguém de nós ir para o inferno? Nós levarmos alguém conosco para o inferno. E foi o que Eva fez. Ela não comeu do fruto sozinha. Ela deu fruto para o seu esposo. E ele comeu também. E vou dizer algo para vocês. Quando nós estamos desobedecendo à vontade de Deus, nós podemos até pensar que estamos pecando sozinho. Quando nós escandalizamos a obra de Deus, quando nós desobedecemos a doutrina do Senhor, quando nós passamos a ser rebelde diante daquilo que o Senhor estabeleceu, nós podemos pensar que nós estamos indo para o precipício sozinho. Não. Infelizmente nós podemos estar carregando pessoas conosco. Porque aqui quando estamos na igreja nós somos todos crentes. Quando estamos aqui na casa do Senhor nós temos um comportamento ilibado, de alguém que tem boa ética, boa reputação, roupa na doutrina, palavras dentro da doutrina, gramática na doutrina, Bíblia debaixo do braço, isso mesmo. Agora, lá no lar, na casa, na família, xingamentos, palavrões, brigas, agressões, compra e não paga, procedimentos pior do que o de ímpio, está escandalizando. Não é somente nós, desta maneira, que estamos indo para o inferno, estamos automaticamente aliciando pessoas, e não são poucas, aí juntamente conosco. Mas o Senhor nos convidou para irmos para a glória e sermos evangelistas de boas novas e ganharmos almas para ir para o céu, não empurrar almas para o inferno através do nosso comportamento. Eles comeram do fruto proibido, o marido e a esposa. Então se abriu os olhos de ambos. Se abriu os olhos de Adão e de Eva. Se abriram os olhos. Que olhos? Os olhos da malícia, os olhos da consciência. Segundo alguns teólogos, aqui começa a segunda dispensação. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Quando se abre os olhos deles, então começa a dispensação da consciência. Consciência do quê? Principalmente a consciência de que não vai morrer, da imortalidade. É isso mesmo. Mas isso é numa questão de tempo muito curta. Quanto tempo demora para você comer uma ameixa? É rápido. 2 minutos. Uma uva, 1 minuto. Num minuto você come 3 uvas. Eu depende do tempo, eu como umas 10 uvas ou mais. É rápido. É rápido. Vamos parafrasear. Quando você transgride uma lei do trânsito, você pegou 200 por hora, com as estradas esburacadas que existem no Brasil, estrada de péssima qualidade, chega de hipocrisia, vamos falar a verdade, cheia de buraco mesmo. É isso mesmo. Você pegou 200 por hora, você já vai ter que reduzir muito rápido. Mas nesse intervalo que você atingiu essa velocidade máxima, você pode capotar, e é tão rápido. Quando a pessoa comete o adultério, é tão rápido, é ligeiro. 10 minutos, meia hora, é isso. Quando alguém solta uma mentira, daquela branca que seja, ou daquela mais cabeluda que tem, é rápido. Dá vontade de morder a língua, mas quando vê já saiu para fora. É rápido. Quando eles comeram do fruto proibido, foi rápido. Imediatamente os olhos se abriram. É rápido. E para Satanás roubar a nossa bênção, é muito rápido. O que nós demoramos 30 anos para construir, 10 anos para adquirir, 5 anos sofrendo, poupando, economizando. Lá chega Satanás com a mão suja, cheia de dedos,
em 5 ou 10 minutos, coloca tudo a perder. E quando os olhos deles se abrem, eles percebem que estão nus. Que estão nus. Quando eles têm consciência, eles percebem que estão nus. Então eles se escondem atrás das árvores, Adão e a Eva, os dois se escondem. E eles confeccionam um tipo improvisado de avental com folhas de figueira. E daí daqui a pouco, quando menos se espera, quando menos se imagina, aparece alguém no jardim. E esse alguém é Deus, na viração do dia. E Deus faz uma pergunta para Adão: Adão, onde você está? Se é o evangelho colorido, vai dizer assim: Adão, cadê você? Como se o pecado de Adão não fosse relevante e determinante para uma punição. O evangelho colorido que eu quero dizer para vocês é o evangelho da permissividade, que tudo se pode, que nada é pecado, que tudo é tranquilo de se fazer, sem uma consequência posterior. É isso mesmo. Aparece Deus e faz essa pergunta: Adão, onde você está? Porque Deus aparece. Deus aparece quando menos se espera. Aleluia, glória a Deus. Deus visita o jardim. Deus visita a nossa vida de manhã, à tarde e à noite. Deus está de olho em nós. Deus está vendo a nossa vida. Pastor, eu dou glória a Deus, porque o guarda de Israel não dormitará, nem tosquenejará. Ele estará olhando para nós em todos os dias da nossa vida. Sim, glória a Deus por isso. Mas não se esqueça dos olhos como chama de fogo que estão sobre os fiéis e sobre os infiéis da terra. É bom ter os olhos de Deus sobre mim para me cuidar, sim. Muito bom para Ele cuidar, proteger, dar livramento, abençoar, observar comportamento para trazer recompensa, sim. É muito bom ter os olhos de Deus, mas não se esqueça que Deus sempre está nos visitando. É em casa, é no trabalho, é na faculdade, é na rua, e até aqui na igreja Ele está contemplando você que está dando glória a Deus, você que está abrindo o coração para Jesus, você que está abrindo a tua alma para ser tocado pelo Espírito de Deus. Deus está de olho em nossa vida. Adão, aonde você está? A primeira pergunta que Deus faz. A primeira pergunta. Quando Deus faz essa pergunta para Adão, é diferente de quando o pai vê a criança, o filho, que bagunçou, que fez alguma coisa errada. De repente o pai está pronto para punir, para castigar a criança, para educar a criança. Quando a criança está arrependida, a criança começa a chorar. O pai até chega a amolecer o braço e diz: não, acho que eu não vou fazer o que eu ia fazer. E não é nem por causa do conselho tutelar, é por causa da atitude da criança. Chorou, está arrependida. Agora quando Deus pergunta para Adão: Adão, aonde é que você está? Adão não demonstra o menor interesse em arrependimento. Você não vai encontrar em Gênesis 3 a palavra arrependimento. Eu procurei no original hebraico. Eu procurei no original hebraico e não encontrei a palavra arrependimento no original. A palavra original do hebraico para arrependimento é naham. E eu procurei. E sabe onde que eu fui encontrar a palavra arrependimento pela primeira vez na Bíblia? Em Gênesis 6. Quando Deus se arrependeu de ter criado o gênero humano. Porque Adão pecou e não se arrependeu. E você sabe o que acontece
Quando Deus faz uma pergunta dura, uma pergunta séria, ou quando Ele traz uma mensagem de exortação para a igreja, não é para alguém sair falando pelos cotovelos, murmurando, e até blasfemando, ou coisa parecida, e até mesmo atribulado, chutando pedra, não. Quando Deus traz uma palavra de juízo, uma palavra de espada, uma palavra de repreensão, o mínimo que Ele espera é que haja quebrantamento de espírito, que haja lágrima, que haja contrição de coração, que haja retorno à santidade. Mas Deus não encontra arrependimento no coração de Adão. Adão, onde você está? O que é que Adão faz quando Deus pergunta onde você está? Ele poderia dizer: Senhor, pequei contra ti, me perdoe, Senhor, me perdoe. Não, ele não faz isso. Ele diz assim: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi e me escondi porque estava nu. Eu ouvi, preste atenção, eu ouvi a tua palavra, ouvi a tua voz e temi e me escondi porque estava nu. Ele ouviu a voz de Deus. E não venha você me dizer, quando você vai transgredir ou pecar contra Deus, que você não escuta a voz de Deus latejando no teu coração. E não é consciência, não, é o Espírito Santo que te selou um dia. Ele está avisando: não vai aí, meu servo, não coloque a mão aí, minha serva, não faça isso, porque você vai morrer. E talvez você não queira reconhecer, mas é por isso que você já não jejua igual antes, não ora igual antes, não tem mais temor de Deus igual antes, porque você ouviu Deus falar, mas você não escutou, pecou, consumou o pecado, e agora está desta maneira, precisando voltar-se para Deus em arrependimento. Deus fala. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Adão ouviu a voz de Deus, mas ele já conhecia a voz de Deus. A voz agora que pergunta para ele: onde você está? É a mesma voz que diz para ele: não comerás do fruto proibido que está no meio do jardim. É a mesma voz. E sabe, irmãos, o que acontece hoje no meio evangélico, quando é questionada a questão do pecado, nas teologias sistemáticas dos Estados Unidos, dos teólogos desviados dos Estados Unidos, da Alemanha, da Suécia, da Inglaterra, da França, estou falando desses nomes de países, porque de lá saíram grandes homens de Deus, que a terra não era digna que eles pisassem na terra. Mas hoje, com o advento do modernismo, se tornou o berço da especulação teológica para justificar os pecados. E sabe por quê? Que muitas igrejas no Brasil estão se dobrando diante da iniquidade, da transgressão e do pecado? Porque muitas dessas teologias falsas têm penetrado no seio das igrejas. Justificativas, advogados dos homens, advogados da antropologia. Por exemplo, quando se fala que alguma coisa é pecado, alguns teólogos rebatem. Amém, irmãos? Alguns teólogos rebatem: isso não é pecado. Por que é pecado? É adultério, é violência. Não, isso não é pecado. E começa a apresentar explicações do que acontece entre os animais. Não, mas entre os animais acontece isso de traição. Entre os animais acontece até canibalismo. Isso é meramente animal, isso é normal. O que? Virilidade, prazer excessivo, excitação sexual? Não, que é isso? É normal entre os animais. Estuda o caso das abelhas, estuda o caso dos cães, dos cachorros, dos gatos, dos jumentos, dos ursos, dos leões. Isso é normal. Poligamia é normal entre os animais. Alguns teólogos usam argumentos da zoologia
para explicar o comportamento pecaminoso do homem. Pelo amor de Deus, nós não somos animais, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Não se justifica. Não se justifica. Explicações políticas do tipo, porque aconteceu desse jeito, mas lá na frente eu vou explicar por que eu fiz isso. Eu estou visando um bem melhor, um bem maior. Não é assim não me julgue como um monstro. Eu fiz isso. Lá na frente você vai entender, porque o fim justifica os meios. Eu agi dessa maneira agora, mas um dia você vai me entender. Isso acontece muito no mundo de hoje. Não, fica tranquilo, isso não é injustiça, você vai entender lá na frente. Conversa fiada. Quantas pessoas são prejudicadas por causa de atitudes que são causadas entre os seres humanos, e daí dizem ainda, não, isso lá na frente é justificável. Não, senhores, isso é pecado. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Deus está de olho em tudo que acontece. Não tem justificação, é pecado. Glória a Deus. Justificativas espirituais. Pastor, você não sabe, isso aí é demônio. É a pombagira. Pombagira é o espírito da excitação, da sensualidade. Isso é pombagira. Isso é espírito sensualista, Maria Padilha. Sei lá como que é o nome lá no exterior. Mas esse espírito de violência é um enxucaveira. Eu sei que existem essas potestades, eu sei que existe. Não estou aqui criticando a existência desses espíritos e nem a ação deles nos humanos. Mas tem pessoa que quer se valer disso mesmo para tentar justificar seus pecados. Isso aí, espírito de cachaça, isso aí é o Zé Pilintra, ou qualquer coisa parecida. Ou não, isso aí é o diabo, isso aí é o demônio. Eu sei que existem demônios. Alguém que está me presenciando os dias que eu prego aqui sabe que nós estamos aqui orando para Deus expulsar demônios. Porque na igreja de Deus o demônio tem que cair e sair em nome de Jesus. Agora, veja bem, tentar explicar e dizer, não, porque isso é demônio, tudo dizer que é demônio. Irmãos, secundariamente ou terciariamente, eu sei que são demônios. Só tem uma questão: as tentações que vêm sobre nós é na esfera material. Imagine se o diabo se materializasse de verdade, que caos não seria? Ao invés de confessar, pedir perdão, diz, não, isso é demônio, e continua na prática continuada. Não, a Bíblia diz que fiel é Deus para não deixar-nos ser tentados por tentação maior que possamos suportar. Não nos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é tão fiel que com a tentação nos dá escape. Não tem desculpa não, tem que pedir perdão, se humilhar, tem que se humilhar. Não se justifica pecado dizendo que é demônio. Esses dias uma pessoa chegou aí na igreja agredindo e querendo bater nas pessoas, querendo bater nas pessoas vulneráveis, as pessoas frágeis, idosas. Isso para mim não é demônio, para mim isso é covardia. Demônio a gente expulsa, covardia a polícia expulsa. Outras pessoas, ao invés de pedir perdão, de se humilhar para Deus, porque cometeu alguma coisa errada, daí começa a querer puxar a Bíblia, querer explicar biblicamente as coisas. Amém, irmãos? Amém, amém, amém. Querer explicar os pecados biblicamente. Não, porque isso aí eu estou mentindo. É que você não leu na Bíblia. Raabe pecou também, porque Raabe mentiu. Tentar justificar pecado, irmãos. Usando o exemplo de Raabe, a Raabe mentiu. Mas vai no contexto para ver, ela era gentia, ela era pagã. Mas Davi pecou, adulterou. Davi cometeu homicídio, Davi cobiçou.
mas vai pagar o preço que ele pagou. Outros usam máximas bíblicas. Pastor, porque a carne é fraca. Tudo bem, a carne é fraca, mas então quer dizer que o pecado aí agora é vitamina para fortalecer a carne. É isso? Não é? Pastor, mas o pecado está se alastrando. Em vez de confessar, reconhecer, irmãos, nosso problema é em reconhecer. Aleluia. Reconhecer. Em vez de reconhecer, não, porque as coisas estão assim desse jeito, o pecado aumentou mesmo. É pelo seguinte. Vai lá para 1 João 5,19. O mundo está no maligno. Vai lá e lê para ver, o mundo está no maligno. Mas o abençoado se esquece, o mundo está no maligno, mas nós sabemos que nós somos de Deus. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós temos que ser diferente do mundo. Adão, aonde você está? Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, e eu tive que me esconder porque eu estava nu. Adão não pede perdão aqui. Daí Deus faz uma segunda pergunta para ele: como é que você sabe que você está nu? Por acaso você comeu do fruto proibido? Eu que te disse que não era para você comer? Glória a Deus. Aí Adão pede perdão para Deus. Senhor, pois é, Senhor, me perdoe. Não, que nada. Que confessar que nada. Que reconhecer que nada. Ele lança outra sentença para Deus, é como se fosse um tapa. Senhor, é o seguinte, né? A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Em quem que ele jogou a culpa? Em quem que ele jogou a culpa? Está dividida as respostas. Em quem que o Adão jogou a culpa? Na mulher. Eva. Foi na Eva? Foi? Foi ou não? Ora, ele não falou que foi a mulher? Ele jogou a culpa em quem? Foi na Eva ou não? Foi. A mulher que o Senhor me deu. Vocês estão vigiando, né? Ele jogou a culpa em Deus. Ele não assumiu. Ele jogou a culpa em Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas que fazem tudo errado. Eu até me admiro dos tipos de obreiro que eu encontrei em Santa Catarina. Aqui não tem isso. Mas eu encontrei em Santa Catarina uns tipos de obreiro que ele faz o seguinte: ele pinta em borda, de bagunça. E daí daqui a pouco ele diz assim: pastor, eu quero pregar. Tá bom, Deus vai fazer a obra. Eu quero orar por revelação. Quero expulsar demônio, quero fazer a obra de Deus. Amém? Deus vai fazer a obra. Uma vez tinha uma irmã lá em Blumenau, falou assim: porque o pastor vai pagar caro, porque o pastor não quer me liberar para pregar. Falei: por quê, irmã? Porque o pastor não quer me liberar. Eu falei: irmã, mas você pegou a irmãzinha lá, irmã, você quebrou a irmã no pau e você ainda quer pregar assim? Como é que você quer isso? Querendo transferir responsabilidade. Não assumiu. É o caso do Adão. Ele não assume. Ele diz à mulher: irmãos, então já está demonstrando, mais do que demonstrado, que o primeiro homem que foi mandado para a mulher foi o Adão. Que a mulher mandou ele comer, ele foi lá e comeu. Então ele não tinha vontade. Vocês não gostaram, né, irmãs? Não tem problema, é a Bíblia que está falando. A mulher que tu me deu. É como se Deus dissesse, falou: Adão, eu não vou dizer para você honrar as calças, porque você está com o avental de folha de figueira. E jogou a culpa em Deus. Aí então Deus vai para a mulher, na direção da mulher. Quando eu chego na direção da mulher, aí a coisa muda, a mulher confessa, né? Ela confessa, é isso? Deus pergunta para Eva: o que você fez? Por que você comeu do fruto que eu disse que não era para comer e ainda deu para o teu marido? Era hora dela pedir perdão. Era hora dela se arrepender. Era hora dela pedir misericórdia. Era hora dela se dobrar e dizer: Senhor, misericórdia, me perdoe. Porque ela escutou a primeira vez que Deus pergunta para Adão: aonde você está? E o Adão,
Ele diz onde que ele está escondido. E ela escuta a segunda vez que Deus faz a segunda pergunta: como que você sabe que você está nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Ela escuta quando Deus faz essa segunda pergunta, e ela escuta a hora que o Adão responde: a mulher que o Senhor me concedeu. O máximo que ela faz é dar um beliscão na costela dele. Mas ela escuta. E ela não se humilha e não se arrepende. Deus pergunta para ela, sabe o que ela responde? Em vez de se humilhar, reconhecer. Diz assim: ó Senhor, o negócio é o seguinte, se arrepender. Eu me arrependo aqui, eu sei que o Adão, ele deveria ter iniciativa de homem, ele deveria, mas ele se portou como um banana, e ele não tomou uma decisão de se humilhar. Mas eu vou me humilhar, eu vou me arrepender. Mas ela não fez isso. Ela não reconheceu, ela atribuiu a culpa para um terceiro de novo, para a serpente agora. É culpa da serpente. Em quem que a Eva jogou a culpa? Em quem? Em Deus de novo. Gênesis 3 e 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Jogou de novo a culpa em Deus. Não reconheceu. Ela teve a oportunidade de reconhecer, mas não reconheceu. Você conhece a história? Você conhece esse fato? Ela foi expulsa do paraíso. E quando for expulso do paraíso, aquele anjo com aquela espada desembainhada ficou guardando o portal de entrada. E eles sumiram. Foram embora para a terra comum. E morreram. Porque pecaram contra Deus. Só por isso? Não sejamos radicais. Principalmente porque não reconheceram a pecaminosidade, não se arrependeram. Irmão, Salomão diz o que vai ser confirmado em 1 João 2: não há homem que não peque. Salmista no capítulo 5, 51, versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. É claro que ele está se referindo a depois da queda de Adão e Eva. Mas eles poderiam ter se arrependido. Deus está falando com você que você pode se arrepender. Deus deu tempo para as igrejas da Ásia Menor que estavam desconcertadas se arrepender. Sabe por quê? Eu vou finalizar. Porque aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia.